Olá, eu sou Thais Mello, pediatra. Fico muito feliz com seu interesse pelo nosso curso. Esse curso ele foi pensado para mães e pais que desejam ter informações confiáveis e de qualidade acerca dos cuidados com seu filho ou filha. A ideia de fazer esse curso veio da minha percepção de como informações direcionadas e objetivas conseguiam ajudar e tranquilizar famílias diante de diversas situações. Percebo que ajudo muito as famílias fornecendo essas informações no meu consultório. E através desse curso, eu pretendo atingir ainda mais pessoas e ajudar você a ter mais tranquilidade e tornar sua jornada de criação de filhos uma jornada mais leve. Então, agora vamos conhecer qual é o conteúdo do nosso curso. O curso é dividido em alguns blocos de aulas. O primeiro bloco, ele trata dos primeiros passos. A gente deu esse nome entendendo que são os primeiros cuidados que a gente precisa ter e as primeiras informações que todo pai devia ter assim que o bebê nasce. Nesse bloco de primeiros passos, a gente vai ter aulas sobre auxílio em relação ao sono, aulas sobre cólicas, que é um tema muito temido também dos pais, entender o que são cólicas, quando é normal, quando não é, o que podemos fazer para ajudar a criança com cólica. Teremos aula também sobre os suplementos, as vitaminas que são necessárias nesse primeiro momento. Teremos aulas sobre informações acerca de quando o bebê pode sair de casa, que é também um tema muito frequente e que traz muitas dúvidas. Quando é que pode ir para a praia? Ir para o shopping? Pode viajar? Não pode? Então, a gente tenta esclarecer esses pontos, né, de acordo com o que a gente tem de ciência e de bom senso. A gente tem uma aula também sobre os cuidados com a pele da criança, as alterações comuns, o que pode acontecer e que não é doença, quando é que eu tenho que ficar em alerta. Tem uma aula sobre os cuidados com o recém-nascido de uma forma mais ampla, em relação a cuidado com o umbigo, em relação a cuidado com a pele, sabonetes, uma questão também de cuidados relacionados a visitas, dentre outros cuidados que são necessários logo quando o bebê nasce, quando a gente tem esse bebê que acabou de chegar em casa. Então, sobre troca de fraldas, né, em geral. E a última aula desse bloco é uma aula que fala sobre o enxoval. E é uma aula muito legal porque ela traz assim o que é essencial para o enxoval. Nessa aula, eu diria que a gente consegue até economizar uma quantia boa se a gente conseguir tratar o enxoval de uma forma essencial e acabar evitando gastos desnecessários. O segundo bloco é o bloco que a gente fala sobre alimentação. E aí nesse bloco a gente fala inicialmente sobre a amamentação. E eu tenho 3 aulas separadas sobre isso. Uma é falando, né, sobre a natureza da amamentação, entender como é que funciona a biologia, para que mães e pais conheçam o processo da amamentação. Isso vai facilitar o entendimento de qualquer desafio que venha a surgir. Eu tenho uma outra aula que fala um pouco sobre ordenha, como ordenhar, como armazenar e como oferecer esse leite. Então, tenho mais uma aula falando sobre essa questão de o que eu posso usar de utensílio para complementar, né, para oferecer leite fora do peito. E aí, para complementação, às vezes eu posso usar leite ordenhado, às vezes eu posso usar fórmula infantil. Mas quais são os utensílios que eu tenho disponíveis? Como usar esses utensílios? Qual escolher? E entendendo as possíveis situações que a gente pode encontrar diante da necessidade de complementação. Eu tenho uma aula sobre introdução alimentar, que é aquele momento que o bebê vai começar a comer alimentos sólidos, a partir de 6 meses em geral. E tem uma aula sobre os desafios na alimentação da criança, que é uma aula que fala mais sobre as dificuldades mais comuns encontradas nesse processo de introdução e consolidação dos hábitos alimentares. Indo para o terceiro bloco, a gente tem um bloco que fala de infecções, e de forma geral, né, das temidas viroses, que são as infecções mais comuns que a gente encontra na pediatria. A primeira aula, ela vai falar sobre como lidar com diarreias e vômitos, é uma das viroses frequentes, então entender quais são os sinais de alarme, o que a gente pode fazer em casa diante de um quadro como esse. A gente tem uma aula que fala sobre viroses respiratórias, entender também o que a gente pode estar fazendo em casa, o que é esperado dentro de uma infecção viral respiratória, um resfriado comum, entender o que é um alerta, o que é que faz a gente
né, realmente ir para a emergência, buscar um auxílio, e os sinais de alarme, que são muito importantes também. E a ideia realmente dessa aula é trazer para os pais a tranquilidade de perceber que tem muitos momentos que dá para a gente estar observando em casa e ainda não levar à emergência. E aí eu tenho uma aula específica de quando levar o seu filho na emergência. Nessa aula eu tento consolidar todos os possíveis sinais de alarme dentro de vários tipos de viroses e trazer para vocês uma segurança de que eu consigo observar meu filho, eu sei quais são os sinais de alarme, eu estou de olho nele e eu vou estar sempre atento para que na hora certa, se eu precisar, eu leve meu filho na emergência. E a gente sabe que, graças a Deus, na maioria das vezes, não é necessário que a criança vá à emergência. Tem uma aula só sobre febre, explicando o que é febre, explicando como lidar com a febre, entendendo a apresentação da febre dentro de diversas patologias. E uma aula sobre vacina, que é um mecanismo de prevenção de infecções, de forma geral. Nessa aula eu explico qual é a diferença entre as vacinas da rede pública e da rede privada, que é um tema muito importante de todos entenderem. Tem muitas vacinas que a gente consegue dar na rede pública, que não tem diferença entre a rede pública e a privada, e tem vacinas que, de fato, na rede privada existe uma ampliação na cobertura, na capacidade de imunização dessa criança. Então, é um tema muito importante. Indo para agora, o quarto bloco é um bloco de desenvolvimento. Então, nesse bloco, a gente vai falar sobre a avaliação e o desenvolvimento do seu filho, como que você deve estar atento durante o desenvolvimento do seu filho, a estar sempre de olho nas questões que são relevantes sobre o seu desenvolvimento e daí explicar isso a cada faixa etária, né, para que os pais tenham esse domínio e entendam o que é um desenvolvimento normal, o que é que está saindo do normal. Eu falo também um pouco sobre educação e disciplina, o que é que a ciência fala um pouco sobre isso. Hoje a gente tem muita informação, né, sobre educação e disciplina nos Instagrams, em redes sociais, e eu percebo que muitas vezes os pais eles ficam confusos, às vezes não sabem exatamente como lidar com situações difíceis relacionadas à disciplina, às vezes sentem-se culpados por não saber como agir. E nessa aula eu tento trazer de uma forma mais simplificada assim, as diretrizes básicas e a ideia principal quando a gente tem em mente a educação de uma criança. Falo também sobre telas, o que é mito sobre a tela, o que é verdade, qual é a importância de se evitar telas na infância, a partir de que idade é permitido, qual o tempo que é permitido, qual é o conteúdo que eu devo escolher para meu filho quando ele for consumir telas. Quando eu falo de telas, eu falo de celular, de televisão, de tablets, celulares especialmente, né? A gente vai também conversar sobre quando que uma criança pode ter um celular, o que é que a gente já tem aí de conhecimento sobre isso. É um tema também muito importante. Falo sobre exercício físico na infância. Tem muito mito também relacionado ao exercício físico, inclusive alguns mitos relacionados à criança não poder fazer exercício físico, alguns determinados exercícios de força. Então a gente tenta quebrar esses mitos e falar também sobre a importância da criança ser fisicamente ativa, quais são os benefícios que isso traz, né, para o desenvolvimento da criança. E a gente já sabe também que existem inúmeros benefícios no brincar ao ar livre, que acaba trazendo aí esse exercício do corpo, tá? Então, qual é o tempo recomendado, qual é a frequência, quais são as atividades que a gente pode colocar de acordo com cada faixa etária, como estimular isso, são temas que são abordados nessa aula. Tem mais uma aula que fala sobre como estimular meu filho, e aí que eu trago dicas de jogos, de estímulos, de brincadeiras que vão estar te ajudando a estimular o seu filho a depender da faixa etária que ele se encontra. Então a gente tenta sempre trazer assim, ideias para os pais de como estarem estimulando os seus filhos. E a última aula desse bloco é como escolher uma escola, entendendo que também hoje a gente tem diversas metodologias de ensino, diversos pensamentos, né, diversas vertentes, e é importante, na hora de escolher uma escola, vocês estarem alinhados com o pensamento da escola e também buscando pontos que são muito relevantes na hora dessa escolha. Eu vou trazer nessa aula para vocês
a minha visão sobre esse tema e o que é que eu julgo que realmente é fundamental quando a gente vai pensar em escolher uma boa escola. Aí, no último bloco, é um bloco a gente colocou como tema de outros, que são temas diversos associados, tá? Então, nesse tema de outros, a gente fala um pouco sobre exames complementares, né? Esses famosos exames de rotina. Então, quando que estão indicados? Porque a gente sabe que é muito frequente, e eu vejo muito isso em consultórios, pais falando, doutora, não precisa fazer exame todo ano. Então, não precisa, a gente não tem essa indicação formal de fazer exame de sangue todo ano. E aí eu vou trazer para vocês o que é que eu tenho de ciência. Quando é que está indicado o exame de sangue? Quando que a criança tem que fazer? E aí a decisão de fazer outros exames adicionais, vem do próprio pediatra. Mas assim, tento explicar para vocês nessa aula o que realmente é necessário. Nessa aula também eu trabalho um pouco a ideia de... Nessa aula não, perdão. Na próxima aula desse bloco, eu trago a ideia de prevenção de acidentes. Então, o que é que a gente tem que estar atento na nossa casa para prevenir acidentes? Quais são os acidentes mais comuns na infância? E a gente tem esse tema como tema muito importante, porque, infelizmente, acidentes na infância são muito frequentes e são, geralmente, acidentes com potencialidade de serem graves. Então, a gente sempre tem que estar de olho e tem que ter uma atitude preventiva. E o último tópico é um tópico de mais auxílio prático. É um tópico que a gente vai falar sobre viagem e crianças. E agora? O que é que eu faço? O que é que eu levo? O que é preciso? Como planejar uma viagem com meus filhos? Eu sou uma mãe de 2, né? Eu tenho 2 filhos, Raul e Júlia. E desde que eu assumi essa função de maternidade também, eu e meu marido, a gente sempre gostou muito de viajar. E a gente sempre viajou muito com eles, desde que eles são muito pequenos. Então, a gente tem esse hábito de viajar. E aí, com essa experiência, hoje eu consigo trazer para vocês também alguns aprendizados que eu vim adquirindo com tantas viagens que eu já fui fazendo com eles. Então, eu vou trazer para vocês o que é fundamental para se pensar antes de viajar, o que é que eu preciso levar, como reduzir a mala, como facilitar esse processo, como planejar uma viagem para que a viagem seja menos cansativa, que a gente consiga curtir e seja uma viagem que seja boa para a família. Então, são dicas mais práticas e, de fato, de acordo mais com minha experiência pessoal. Como você pode ver, o curso ele é bem amplo, existem diversos temas aí abordados. Ele é muito útil para famílias que têm um bebê recém-nascido ou um bebê que ainda vai nascer, mas também para famílias que têm crianças mais velhas. As aulas serão atualizadas de acordo com atualizações que aconteçam na pediatria e novas aulas poderão ser adicionadas dependendo da demanda dos alunos. Se houver alguma dúvida ou algum tema que não foi abordado, a gente pode acrescentar uma nova aula. Espero você no nosso curso, espero te ajudar nessa jornada e, para se inscrever, é só clicar no botão abaixo. Vamos comigo?